Boa noite, colegas médicos. Mais uma sexta-feira à noite e nós estamos aqui juntos para mais uma aula da série A Infectopédia e os Antibióticos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui. E se você atende criança em pronto-socorro, em consultório, na enfermaria, na UTI ou até mesmo numa unidade básica de saúde, essa aula ela foi feita para você. E se você não atende criança, então eu realmente acho que nem vale a pena você ficar aqui, tá? Por quê? Hoje eu quero falar um pouco sobre um ponto que, assim, na minha opinião, tá na raiz de muita prescrição inadequada de antibiótico que a gente vem vendo aí na pediatria. E eu já quero começar com uma frase assim, bem clara, bem direta. Muita prescrição desnecessária de antibióticos na pediatria não começa quando o médico escolhe o medicamento, quando o médico escolhe o antibiótico. Ele começa quando ele interpreta o quadro clínico de forma errada. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o problema não é falta de estudo, gente. Obviamente, não é falta de estudo. Não é falta de interesse e muito menos não é falta de responsabilidade. O problema é que na prática, a pediatria, ela realmente mistura, né? Vamos dizer assim, muitas coisas ao mesmo tempo. São sintomas inespecíficos. A consulta normalmente é mais corrida, existe sim uma pressão familiar, existe o medo, né, do próprio profissional de perder, de deixar passar uma infecção bacteriana que é mais importante. Existe também o receio de parecer omisso quando você deixa de prescrever um antibiótico. E tudo isso, né, todo esse conjunto de fatores, isso pode sim distorcer a leitura do caso clínico. Então hoje eu quero mostrar para você 5 erros de interpretação clínica que levam à prescrição desnecessária de antibióticos na pediatria, tá? E assim, eu vou trazer, né, erros que são muito comuns. Eu tenho certeza que já aconteceu com você que está aqui. Eles são muito comuns mesmo. Erros que acontecem com médicos muito inteligentes, que acontecem com médicos e colegas muito experientes, erros que acontecem porque a prática clínica real, ela não vem organizada como ela vem organizada lá no livro, tá? Desculpa, gente, eu tô um pouquinho congestionada hoje. E para quem ainda não me conhece, eu sou Ilane Oliveira, eu sou médica infectologista pediátrica e aqui o meu foco é ensinar o domínio da prescrição de antibióticos na pediatria para você, colega médico, mesmo que você não seja especialista, tá? Então, dessa forma, você vai desenvolver segurança para tomar uma decisão correta, você vai ter mais critério, vai ter mais raciocínio clínico e menos prescrição de antibiótico apenas por reflexo, tá? Então, hoje eu quero saber de você. Quero que você fale aqui no chat. Qual desses pontos que te mais, vamos dizer assim, que mais deixa você confuso na sua prática? O primeiro, secreção nasal purulenta. O segundo, febre prolongada. O terceiro, aquela criança que está com o tímpano avermelhado. Quarto, dor de garganta. E quinto, último e não menos importante, a piora que é referida pelos pais, tá? Por quê? Provavelmente, em algum momento da sua rotina, um desses 5 aí já puxou a sua decisão mais do que deveria. E eu digo isso não é porque eu suponho que isso já aconteceu. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Então, se aconteceu comigo, eu acredito que também tenha acontecido com algum de vocês que está aqui, tá? E a minha promessa da aula hoje, ela é muito clara. Até o final dessa live, eu quero que você consiga, na sua próxima prática, eu quero que você consiga fazer 3 coisas de forma melhor. A primeira coisa é reconhecer
quando que você está dando muito peso para um achado fraco. A segunda coisa, perceber quando falta uma coerência sindrômica no seu raciocínio. E a terceira, frear a prescrição automática antes que o antibiótico vire uma resposta da sua própria incerteza, tá? Por quê? Esse é o ponto. Tem muitos casos, né, que a gente tem visto atualmente, que o antibiótico ele não entra porque de fato existe uma síndrome bacteriana bem definida, né? Existe um diagnóstico bem definido. A gente tem visto que o antibiótico ele entra porque existe um desconforto da decisão do médico que está prescrevendo. E isso, gente, isso muda completamente a qualidade da prática. Antes da gente entrar, né, nos 5 erros, eu quero deixar uma coisa bem alinhada, né, um conceito central dessa aula. Quando eu digo assim, as pessoas às vezes erram ao supervalorizar alguns achados que são de baixa especificidade e subvalorizar a coerência sindrômica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o colega médico ele pega um dado isolado, seja um detalhe da história, seja um achado do exame físico, ou até mesmo um relato que chama um pouco mais de atenção, e isso acaba transformando aquilo, né, numa prova diagnóstica. Então, para facilitar, eu vou dar alguns exemplos. A secreção está esverdeada. Não, porque a febre, ele já está com febre há muitos dias. Opa, peraí, o tímpano da criança está hiperemiado. A garganta está muito feia. Ou a mãe chega no seu consultório e fala que essa criança teve uma piora clínica, tá? Só que o que acontece? O problema desses achados, de forma isolada, eles costumam ter baixo poder de definir uma etiologia bacteriana, tá? E o foco aqui, eu quero que você preste bem atenção nisso, é isolado, tá? Eles podem estar presentes em quadros bacterianos? Sim, claro que podem. Mas essas situações, elas podem sim aparecer em outros contextos e que não sustentam isoladamente a indicação de antibiótico, tá? Então, o ponto-chave aqui é exatamente esse. Um sinal isolado não significa uma síndrome, tá? Eu vou dizer isso mais uma vez. Um sinal isolado não significa uma síndrome. E tem outra coisa. Um achado inflamatório não é prova de bactéria. Mais pra frente vocês vão entender isso. Então, eu quero que você entenda que aquilo que orienta a sua decisão terapêutica não é e não deve ser uma pista solta. É um conjunto, né? É uma definição sindrômica, é o foco clínico daquela infecção. E assim, vou dizer uma coisa que obviamente vocês já sabem, mas precisa existir uma coerência entre a história clínica que os pais estão contando, o exame físico daquela criança e o tempo de evolução daquele quadro, tá? Para que eu diga, existe uma probabilidade, né, etiológica de ser bacteriana e o benefício do uso do antibiótico, ele é sim esperado, tá bom? Então, essa aula aqui, ela não é para negar a complexidade dos quadros bacterianos na pediatria, tá? Não, de jeito nenhum, eu estou dizendo que tudo é muito simples. E não é sobre subtratar a criança, ok? Muito pelo contrário. Essa aula aqui, ela é sobre uma coisa bem específica. Para que você, colega, pare de tratar pistas isoladas, pistas soltas, como se elas fossem uma síndrome completa, tá? Por quê? Porque é exatamente aí que muita prescrição de antibiótico começa a desandar, tá bom? E por que isso acontece tanto, né? Vamos dizer assim, o cérebro clínico,
ele gosta de criar alguns atalhos. Então você está ali no seu plantão corrido, a pressão dos pais que estão lá fora, dos pais da criança, e a sua mente ela quer simplificar um pouco, tá? Então às vezes, muitas vezes sem a gente perceber, a gente cria alguns gatilhos, tipo, ah não, a secreção tá feia, tá espessa, tá esverdeada ou amarelada, é bactéria. Não, peraí, essa criança tá com febre arrastada, então é bactéria. Vixe, a garganta tá feia, vamos pro antibiótico. Ah, o tímpano está um pouco hiperemiado, então isso já é um otite. Ou aquela mãe que já chega angustiada e fala aquela bela frase: ah, doutor, eu acho melhor prescrever antibiótico, porque ela piorou. Então, esses atalhos, né, eles dão uma sensação de rapidez para você, tá? Só que, ao mesmo tempo, eles dão uma falsa sensação de segurança, tá? E o problema é que muitas vezes, quando esses atalhos eles entram em cena, o antibiótico ele deixa de ser uma resposta a uma hipótese bem construída e passa a ser a resposta ao desconforto médico por causa de uma incerteza. E aqui eu quero dizer uma coisa que eu considero muito importante. E quem me segue já deve ter visto eu falando sobre isso. Aquela que a gente chama de prescrição defensiva não é uma prescrição segura, tá, gente? Porque assim, muitas vezes o médico pensa, não, é melhor eu passar, porque assim eu não vou correr o risco dessa criança piorar ou de perder alguma coisa. Mas a prática da gente, né, a nossa prática, ela segura, ela não é a prática que tenta, vamos dizer assim, eliminar, né, toda a incerteza com um antibiótico. A prática segura é aquela que a gente aprende a lidar com a incerteza. E isso a gente consegue a partir de um método, tá? Então, eu queria que vocês também ficassem com essa ideia na cabeça. A incerteza clínica, quando ela na verdade, a incerteza clínica, ela deve ser manejada a partir de um método e não por um reflexo. Combinado? Então, gente, hoje eu vou trazer 5 erros, né, que eu já falei antes, que são muito frequentes na pediatria. O primeiro deles é uma secreção nasal purulenta que você já dá como prova de uma sinusite bacteriana. Inclusive, fiquem atentos que essa semana, no perfil do Instagram, eu vou trazer alguns conteúdos sobre a sinusite, tá? Segundo, tratar toda febre prolongada como indicação automática de antibiótico. Terceiro, fechar o diagnóstico de otite quando a criança tem só uma membrana timpânica hiperemiada. Quarto, tratar a dor de garganta sem integrar outros fatores como idade, sinais e sintomas associados e um contexto clínico. E quinto, que é muito importante, confundir a piora subjetiva referida pelos pais com um agravamento realmente infeccioso que seja objetivo e que você esteja vendo, tá? E aí, em todos eles, eu vou mostrar onde que está o erro, por que que o erro acontece, ou vamos dizer assim, o que que você deve raciocinar naquele momento e como que você vai fazer para frear esse erro na sua prática, tá? Mas vamos parar de enrolação e vamos começar o tema da aula de hoje. Então vamos lá. Vamos para o primeiro erro. Interpretar uma secreção nasal purulenta, né, esverdeada, amarelada, como prova fechada de sinusite bacteriana. Gente, esse é um dos gatilhos mais comuns da prática. A criança chega com um quadro de infecção de vias aéreas superiores, tem congestão nasal, a secreção ela realmente está mais espessa, está amarelada ou esverdeada, e na cabeça de muitos médicos isso já acende aquela ideia de é uma sinusite, virou bactéria, vou prescrever antibiótico. Mas aí é que tá. Aí é que tá o problema. Quero que vocês saiam daqui lembrando disso. A aparência da secreção, sozinha, ela não define diagnóstico.
tá bom? Esse é um detalhe, assim, que impressiona, né, assim, visualmente, porque, né, aquela secreção fica realmente feia, mas esse detalhe tem um peso decisório menor do que muita gente imagina. A secreção purulenta, ela pode sim aparecer em quadros virais. Outra coisa, ela pode sim aparecer numa evolução inflamatória, que é muito comum de infecções de vias aéreas superiores, tá? E essa secreção, ela pode persistir por alguns dias, sem que isso necessariamente signifique uma sinusite bacteriana, tá? E onde que está o erro? O erro é quando você confunde a inflamação da mucosa com uma síndrome bacteriana que é tratável. Por quê? O raciocínio correto que eu quero que você tenha não é a secreção tá feia, então é bactéria. Não. O raciocínio que eu quero que você saia daqui tendo é: essa criança, ela tem um quadro clinicamente coerente com sinusite bacteriana? Você consegue perceber a diferença? Então, assim, o foco, ele sai da coloração ou do aspecto da secreção e ele vai para a coerência do quadro, tá? Então, ao invés de você olhar só para a cor da secreção, você tem que pensar: peraí, quanto tempo essa criança está com esses sintomas? Teve persistência dos sintomas sem nenhuma melhora? Teve o que a gente chama de piora bifásica? Teve alguma apresentação mais grave desde o início dos sintomas? Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá? A secreção purulenta, ela pode sim compor um quadro bacteriano, mas ela não define o diagnóstico, tá bom? E aí eu quero deixar uma pergunta prática, assim. Você vai responder com você mesmo. Quando você tem aquela vontade de prescrever um antibiótico, porque aquela secreção tá feia, né? Assim, você tá tratando ali a cor da secreção, ou porque você realmente considera que é uma sinusite bacteriana, tá? Então, quando você faz essa pergunta, já melhora demais o seu raciocínio. Vamos para o segundo erro. Um dado que chama atenção, que gera um desconforto médico, não vou mentir, isso gera sim, e acaba ganhando mais peso do que deveria, que é quando chega aquela criança que já tem uma febre prolongada, e aí o antibiótico ele vira meio que uma obrigação, tá? E qual que é o erro? Interpretar que toda febre prolongada deve ser prescrito um antibiótico. E, gente, isso é extremamente comum, tá? Mas muito comum mesmo, assim. E tem muitos quadros virais que podem, sim, evoluir com uma febre prolongada, tá? A febre, ela tá durando mais do que você gostaria? A família começa a ficar inquieta, apreensiva, até mesmo o próprio profissional começa a sentir que, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, infelizmente, o antibiótico ele entra por causa do tempo da febre. E aqui, mais um problema muito importante. A febre prolongada por si só não é diagnóstico, tá, gente? A febre, ela é um dado clínico. E todo dado clínico precisa de uma interpretação correta. Então, onde que está o erro? O erro é transformar a duração do sintoma em uma prova de etiologia bacteriana, tá? De novo, só a duração sozinha não determina a etiologia. Então, como eu já falei, essa febre ela pode estar prolongada por outras diversas razões. Pode ter um quadro viral que ainda está evoluindo, pode ter uma resposta inflamatória mais arrastada, pode ter uma necessidade de uma reavaliação diagnóstica, porque essa criança pode sim evoluir, né? Pode ter um foco que você ainda não conseguiu definir bem ao certo. Então, existem muitas situações possíveis, tá? Mas, vou repetir, a duração da febre, sozinha, por si só,
não autoriza que você faça uma receita de antibiótico, tá bom? Então, próxima vez que você estiver no seu plantão e você pensar, nossa, mas essa febre já tá demorando demais, a pergunta que você vai fazer para você mesmo é: qual antibiótico que eu vou usar? Não. A pergunta que você vai fazer é: o que eu acho que essa criança tem baseado em tudo aquilo que eu já falei? Na história clínica, nos sinais e sintomas, no exame físico, tá? Eu consigo realmente dizer que existe um foco clínico? Tem coerência tudo que os pais me falaram com o exame físico, com a síndrome bacteriana? Esse quadro, ele realmente está piorando, está só persistindo, ou realmente a febre já está em melhora, né? Como a gente espera que aconteça normalmente. Teve mudança do padrão dessa febre? E o exame físico, ele está de acordo com a decisão de pensar num foco numa etiologia bacteriana, tá? Então eu preciso que você saia daqui sabendo disso também. A febre prolongada não determina etiologia. A febre é um sinal que precisa de contexto, tá? E aqui eu vou provocar um pouquinho, para você também refletir. Quantas vezes que o antibiótico, que você prescreveu o antibiótico por causa da duração da febre e não pela clareza do diagnóstico? É só para você refletir, tá? E essa reflexão ajuda bastante. Vamos lá pro terceiro erro. E aqui, esse erro, como eu falei, né? É muito comum, muito comum. E na pediatria isso é muito relevante, tá? Porque quando você faz um exame físico que é mal interpretado, normalmente gera muita prescrição desnecessária de antibiótico. Então, o terceiro erro é você considerar uma hiperemia de membrana timpânica isolada como um diagnóstico de otite média aguda. Aqui também eu já trouxe alguns conteúdos sobre diagnóstico, sobre tratamento de otite média aguda lá no meu perfil do Instagram, tá? Então, quando acabar aqui essa live, vai lá, e se você ainda não me segue, @doutora Ilane, com 2 L's e 2 N's, pede, tudo junto, tá? Mas voltando aqui, esse ponto, né, dessa membrana timpânica hiperemiada, isso é muito importante. Por quê? Porque isso é um achado muito objetivo. Você vai lá, faz o exame físico da criança, você vê a membrana timpânica hiperemiada. Então, o que acontece na maioria das vezes, né, quando a gente vai fazer a otoscopia? A criança, ela tá irritada porque ela tá no hospital, ela tem medo, ela não gosta de estar ali, ela tá chorando, ela tá com febre, ela tá desconfortável. E aí você olha para aquela membrana timpânica, tá hiperemiada, aí você pensa, pronto. Sua cabeça já quer fechar o diagnóstico de otite, mas a hiperemia da membrana timpânica não fecha como otite média aguda, tá? E isso é uma coisa muito importante. Infelizmente, esse achado, ele não tem a especificidade que muita gente gostaria que tivesse, tá? Mais uma vez, onde é que está o erro? O erro é você considerar aquele achado específico para fechar uma síndrome bacteriana, tá? Você precisa, vamos dizer assim, integrar melhor essa informação, né? Quando você vê uma membrana timpânica hiperemiada, você vai pensar, poxa, mas não tá abaulada. Essa criança tá chorando muito. Será que tem otorreia? Será que essa criança tá fazendo febre alta? Não tá fazendo febre? Então, tudo isso você precisa avaliar para chegar no diagnóstico da otite média aguda. E aqui, de novo, a gente vê uma alteração no exame físico e a gente pode querer supervalorizar esse achado, né? Porque você viu, né? Aquilo é um dado concreto. Então, a tendência é que a gente queira facilitar, né? Como eu falei antes, aqueles atalhos. Então, o que você vai fazer na prática? Você vai perguntar: essa criança, ela estava chorando muito na hora que eu examinei? O exame realmente que eu fiz foi tecnicamente confiável? Eu fiz do jeito certo? Tem abaulamento na membrana timpânica? Essa criança tem otalgia? Tem quadro de febre?
né, o restante do quadro clínico sustenta a hipótese de otite média aguda, tá? Porque o problema aqui não é você olhar uma membrana timpânica hiperemiada. O problema é você parar o raciocínio nesse ponto, tá? Então, de novo, o tímpano, a membrana timpânica hiperemiada não é sinônimo de otite média aguda, tá? Isso vai mudar completamente a qualidade da sua decisão. Vamos para o quarto erro. Esse erro, ele pode até parecer banal, mas que, infelizmente, ele é o culpado, né, por muita prescrição desnecessária de antibiótico, que é a velha garganta vermelha, tá? Aqui, gente, a gente precisa pensar em alguns outros aspectos, né? Eu preciso pensar na idade dessa criança. Se essa criança ela tem sinais e sintomas associados àquela hiperemia de orofaringe, se ela tem outros critérios clínicos, tá? A dor de garganta, né, ela é um sintoma. A hiperemia da orofaringe é um achado de exame físico. Ok. O exudato, ele é um dado clínico, tá? Mas nada disso isoladamente resolve o que a gente quer resolver. De fato, é uma etiologia bacteriana? Eu devo pensar num diagnóstico bacteriano? E onde que está o erro disso? O erro é quando você pula do sintoma para a receita, sem considerar a probabilidade etiológica daquela criança. Também, lá no meu perfil do Instagram, também já trouxe conteúdo sobre isso, sobre hiperemia de orofaringe, sobre diagnóstico de faringoamidalite streptocócica, tá? Então dá uma passada lá para checar isso. E o que acontece hoje em dia? O médico vê uma garganta vermelha e já pensa no antibiótico. Tá errado, tá, gente? O que precisa entrar nesse raciocínio? Qual a idade dessa criança? Essa criança, ela tem um quadro de tosse, de espirro, de coriza associado, tá? Essa criança, ela tem febre, ela tem adenopatia. Como que tá o exame dessa criança? Ela tem critérios clínicos? E aí, algumas vezes a gente precisa fazer testes diagnósticos, né? Exames laboratoriais que vão nos ajudar a definir esse diagnóstico, tá? Porque uma coisa é quando você pensa numa faringite como síndrome, mas outra coisa é quando você pensa numa infecção streptocócica clinicamente provável, tá? E aí, o que vem depois disso? A decisão de prescrever ou não antibiótico, tá? Então, assim, quando você vê uma orofaringe hiperemiada, isso é um achado, tá? O estreptococo, a presença do estreptococo ali é uma hipótese. E o antibiótico é decisão. É uma decisão que você precisa tomar, tá? E aqui a pergunta prática é, eu estou tratando uma hipótese etiológica que foi bem construída? Eu realmente fiz o raciocínio clínico dessa hipótese? Ou eu só estou reagindo àquela garganta vermelha que eu vi no exame físico, tá? Então, isso é muito importante para que a gente raciocine ao invés de tomar uma conduta por reflexo. E aqui, né, a gente já está aqui com quase meia hora de aula, e aqui vou falar para vocês do último erro. E esse erro, ele envolve medo, né? Ele envolve família, ele envolve uma percepção que muitas vezes é subjetiva e ele envolve uma coisa que, para mim, é muito importante, que é a comunicação clínica, tá? Que erro é esse? Quando você confunde, na verdade não você, né? Mas normalmente os pais confundem uma piora subjetiva, né, dos pais com um agravamento infeccioso real daquela criança. Então, isso é muito importante, porque a gente vê isso no dia a dia. Os pais chegam e falam, doutora, porque ele piorou, porque hoje eu tô achando ele mais caidinho, porque essa secreção acabou ficando mais feia, porque dessa vez ele tá diferente, então eu acho que agora virou bactéria. E aí, gente, preciso dizer uma coisa aqui muito importante. Essas falas, né, as falas dos pais, elas são importantes? Sim, elas importam
muito, tá? Eu sempre digo nas minhas consultas, eu questiono a mãe sobre o quadro clínico e eu sempre digo, a senhora conhece mais o seu filho, eu tô vendo o seu filho agora, a senhora sabe tudo o que acontece com o seu filho, então eu confio no que você tá me dizendo, tá? Mas claro que isso não vai ficar só no que os pais estão falando. Isso faz parte sim da história clínica, tá? Merece a sua atenção, merece o seu acolhimento. Isso é muito importante, tá? Mas isso tudo não substitui a sua avaliação clínica e a sua avaliação objetiva daquela criança, tá? E é aqui onde muita gente erra. Quando você usa um marcador que é subjetivo como um marcador terapêutico. E aqui isso é perigoso. Por quê? Porque muitas vezes a angústia da família aumentou, aquela família queria que essa criança já estivesse bem, mas aquela criança, de fato, ela não piorou, tá? Não piorou como os pais estão dizendo. Então, aqui o que eu quero que fique muito claro para vocês. O papel do médico não é ignorar o relato dos pais. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. O papel do médico é traduzir o que os pais estão trazendo, né, de demanda, em critério clínico. Então, vamos lá. Como é que essa criança piorou? Quando que aconteceu essa piora? O que piorou? Explica para mim. Teve mudança no padrão da febre? Teve mudança objetiva do estado geral da criança? Tá? O exame físico que você está fazendo confirma essa impressão subjetiva dos pais? Tem algum sinal de gravidade, algum sinal de alarme agora nesse momento, tá? Existe uma diferença, assim, absurda entre a família estar mais apreensiva, mais angustiada, porque sim, é horrível ver uma criança doente, e a criança está realmente pior, né, do ponto de vista infeccioso. Então, existe uma grande diferença aí. E se você, colega, você não consegue separar essas duas coisas, o antibiótico, infelizmente, ele acaba entrando meio que para tranquilizar, né, a sua consulta. Então, assim, eu quero que você guarde bem essa frase. Quando os pais relatam uma piora, isso é uma história clínica. Mas você não pode pegar só aquilo e considerar como um diagnóstico, tá? O papel do médico aqui, de forma alguma, é negar a percepção dos pais, tá? Mas o nosso papel é transformar essa percepção em um dado clínico útil, tá? Então, gente, se vocês perceberem, esses 5 erros que eu trouxe hoje, eles parecem diferentes, né? Porque são quadros clínicos diferentes, mas todos têm a mesma raiz, né? O início do erro é igual, que é você dar um peso excessivo a algumas variáveis isoladas, que são de baixa especificidade, e você considerar aquilo como uma síndrome, tá? Em outras palavras, tem alguma pista que te chama a atenção, o teu cérebro que está ali cansado de tanto trabalhar, de uma carga horária exaustiva, que está num plantão cheio, que está numa UBS que já atendeu 20 pacientes, está cansado, está exausto, e o teu cérebro ele quer fechar o caso rápido, tá? E nesses casos a prescrição ela entra muito rápido. E esse é o padrão. Então eu quero deixar aqui para vocês hoje o quê? Uma pista solta, né? Um dado solto, único, isolado, não pode valer mais do que a coerência clínica. De jeito nenhum, tá? Porque é exatamente isso que organiza a sua prática. Então, quando você estiver lá no seu dia a dia, como que você sai desse padrão? Vamos pensar em algumas perguntinhas. Qual é a síndrome clínica que eu estou pensando, tá? Não é um detalhe que me deixou impressionado, é a síndrome, é o conjunto, né, de sinais e sintomas e história clínica. Tem um foco clínico que é consistente com tudo aquilo?
Ou eu estou só me apoiando num achado solto? A terceira, esses achados, eles conversam entre si? A história clínica, o exame físico, o tempo de evolução e a sua hipótese diagnóstica, eles estão em conjunto, né? Existe uma coerência nesse raciocínio? A quarta, né? Existe um aumento, assim, de verdade, de fato, de uma probabilidade bacteriana? Ou eu tô achando demais, me baseando em pouca coisa, tá? E a quinta pergunta, o antibiótico, quando eu for prescrever, ele de fato vai ajudar essa criança? Ele tem um benefício clínico plausível, tá? Ou ele vai só aliviar uma ansiedade minha, né, do médico, ou até mesmo dos familiares? Então, se você, na sua prática, treinar essas 5 perguntas, eu te garanto que o seu raciocínio clínico vai subir de nível assim de forma absurda, tá? E aqui é uma coisa que eu falei na aula passada e vou repetir. O raciocínio sindrômico, ele vem muito antes da farmacologia. Daquela disciplina que a gente odeia. Vem antes da droga, vem antes da dose, vem antes da receita, vem antes dos eventos adversos. Tudo isso vem depois do seu raciocínio clínico, tá? E pra gente finalizar, eu quero deixar um exercíciozinho, mas é super simples, para quando você estiver na sua prática clínica, tá? No seu próximo atendimento. Na próxima vez que você for pensar em prescrever um antibiótico, você vai parar, vai respirar e vai fazer a seguinte pergunta: o que eu vi? Qual é o achado que está me fazendo pensar numa infecção bacteriana? E esse achado, ele sozinho, ele é muito forte o suficiente para eu pensar numa infecção bacteriana? Qual é a síndrome, né? Qual o diagnóstico que eu realmente acredito que essa criança tem? E, por último, e não menos importante, o antibiótico, nesse caso, ele tem benefício? Ou eu tô só fazendo um antibiótico porque eu não quero errar, eu não quero deixar nada passar, tá? Então, essa pausa rápida que você faz muda muita coisa na sua prática clínica, tá? Por quê? Porque o foco aqui é tirar a prescrição do antibiótico do modo automático, tá bom? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu quero deixar uma ideia que eu considero muito importante. O médico, né, que prescreve melhor antibiótico na pediatria, ele não é, de forma alguma, necessariamente, aquele médico que decorou mais antibiótico, aquele médico que lê mais guideline, aquele médico que é especialista. Não, de forma alguma. O médico que prescreve melhor o antibiótico é aquele que aprendeu a interpretar melhor o quadro clínico antes de qualquer receita, tá? Por quê? Porque o antibiótico, quando ele é inadequado, muitas vezes, né, não vou dizer sempre porque a gente não pode generalizar, mas muitas vezes ele não nasce da droga errada, ele nasce da leitura errada do caso, tá? Então, se você trata uma secreção esverdeada como diagnóstico, uma febre como etiologia, uma hiperemia como síndrome, uma dor como bactéria e um relato subjetivo como um agravamento objetivo, você vai sim continuar sendo levado a prescrever antibiótico, tá? Mas o que eu quero te mostrar é que quando você aprende a pensar no foco, numa síndrome, quando você vê coerência e você pensa numa probabilidade e você sabe que existe um benefício clínico naquela sua prescrição, aí sim, você acabou de sair do reflexo e você vai entrar no critério, tá? No critério real, de verdade. Gente, e isso muda totalmente sua conduta, muda o seu atendimento, muda o seu plantão,
muda o seu raciocínio, a sua segurança, muda tudo. Muda a forma como você se posiciona como médico, tanto para os pais das crianças que você atende, quanto para os seus colegas médicos, tá? Isso é muito importante. Acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. A gente já ficou aqui, acho que uns 40 minutos, né? Mas eu espero que essa aula ajude muito. Não só essa, como todas as aulas que a gente vai ter aqui, né, nessa série. A Infectopédia e os antibióticos. E para quem não me segue ainda, como eu falei já, no Instagram, @doutora Ilane Pede, tá? Ilane com 2 L's e 2 N's, e E no final. E o Pede sem o I, P-E-D, tá? E eu espero que eu possa encontrar com vocês na próxima sexta-feira, às 20 horas, como já aconteceu na semana passada, aconteceu essa semana, e eu espero que aconteça agora por muitas sextas, tá bom? Então é isso, boa noite para vocês e até a próxima.